Bom dia, Gi. Um brinde. Tô iniciando a live no YouTube e ela tá um pouquinho lenta. Então, hoje a gente segue analisando o livro do segredo, daquele aqui, com o olhar do empreendedorismo, da vida cotidiana. E aí, o que acontece? De loba para loba, a gente fica 15 minutos aqui olhando para isso, olhando para o que a lei da atração nos traz para a gente melhorar o que a gente está vivendo. E o tema de hoje, que eu vou deixando algumas partes assim com os post-its para as lives, né? E ela fala o seguinte: você cria a sua vida, você colhe aquilo que semeia. Então, quando a gente semeia reclamação, a gente recebe reclamação de volta. A gente recebe pessoas que reclamam, a gente recebe amigos que também reclamam, vizinhos que também reclamam, né? E como a gente cria a nossa vida, né? Se a gente tá pensando muita coisa ruim, a gente cria coisas ruins também, atrai coisas ruins para nossa vida, né? Então, a primeira sugestão de hoje para começar a colher aquilo que a gente semeia é a gente semear bons pensamentos. Então, semear bons pensamentos antes de dormir, por exemplo, né? É para quem não dorme tão bem, tem sonhos, pesadelos e tudo mais. Pensar pensamentos bons antes de dormir. Fazer esse pensamento bom de que o dia vai ser bom, de que eu vou realizar o que eu quero realizar. Eu quero amanhã terminar tudo que eu preciso terminar. Amanhã eu quero terminar de organizar as pastas. Amanhã eu quero terminar de organizar meu atendimento. Então, o que eu quero semear para o dia seguinte, nesses meus pensamentos à noite, né? E eu sempre falo, né, que às vezes um grupo que tu se relaciona, que tá todo mundo reclamando, tu acaba entrando na mesma energia e reclamando também. Então tu tá atraindo reclamação. Quando eu continuo reclamando, eu venho e continuo reclamando em casa, se eu tô num lugar assim. Eu sempre comento muito aqui em casa com meu professor e marido sobre os professores, né? Sobre a reclamação quanto aos alunos, por exemplo. Se eu passar o tempo todo reclamando contra aos meus alunos, eu vou lá para a sala dos professores e eu vou com uma vizinha e reclamo porque os meus alunos são assim, porque a turma é assim, porque os alunos hoje não querem mais nada com nada. Se eu focar nisso, eu não encontro uma solução. A questão toda é: houve uma evolução, uma mudança que veio assim como uma chuva pra gente, principalmente em 2020, 2021. E se eu continuar reclamando de que hoje os alunos não querem nada com nada, sendo que eles passaram por um processo de 2 anos em casa, eu não vou encontrar a solução. Então, se eu passar reclamando que eu tenho menos clientes ou que eu não tô tendo atendimento, sendo que as pessoas também tiveram uma chuva de atendimentos online, uma chuva de trabalho na internet, uma chuva de ficar em casa, eu vou continuar olhando para a reclamação. Eu tenho 2 opções, né? Eu tenho 2 pontos onde eu tenho que olhar para essa caneta laranja e para essa caneta preta. Se eu olho para a laranja, onde é reclamação, energia de reclamação, né? E eu sinto muito essa energia dos professores reclamando dos alunos, reclamando do salário. Eu fico aqui, eu reclamo, né? Eu reclamo do salário, eu reclamo dos alunos, eu reclamo que os meus clientes
não olham as minhas coisas, eu reclamo que as pessoas não curtem as minhas postagens, eu ficar nessa vibe aqui, eu não enxergo todo esse mundo de possibilidades. Eu não consigo enxergar que tudo isso aqui, o que eu posso fazer? Então, olha o que eu tô semeando. O que tu tá semeando na tua vida? Reclamação? Eu sempre falo pro meu marido, quando tu reclamar, se tu reclamar dos alunos, tu semeia alunos complexos, alunos que têm dificuldade, alunos que não estão realmente nem aí com o estudo. Eu vou colher o quê? Alunos nesse mesmo nível. A minha colheita vai ser, porque a minha plantação é reclamação. Se eu reclamar dos meus parentes, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos, eu vou atrair mais reclamação, mais energia de reclamação. Então, eu vou colher aquilo que eu semear. Se eu semear uma organização, eu vou colher uma organização. Só que, claro, eu sei que não é simples, assim como eu tô falando, né? Como a gente sempre fala lá com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, sobre a nossa intuição, sobre o olhar para a mulher selvagem, essa conexão. Então, quando eu preciso me olhar, porque é que eu não tô semeando aquilo que eu quero, o que tá acontecendo? Então, se eu continuo reclamando, eu tô atraindo reclamação, eu tenho que escolher esses pensamentos que eu quero semear. O que eu tô querendo semear? Eu tô querendo. E daí eu me pergunto, lá do livro Mulheres Correm com os Lobos, do conto do Manauí, ela fala, o que você quer? Eu vou semear aquilo que eu quero. Eu vou semear pensamentos relacionados àquilo que eu quero. Porque a vida tá nas tuas mãos. A tua vida está nas tuas mãos. E eu sei que muita gente procura terapia, procura psicólogo, procura porque quer uma resposta pronta, porque quer uma resposta rápida. Quer que o terapeuta diga ou faça pela pessoa ainda, se for melhor ainda. E por isso que 90%, isso são pesquisas, mais de 90%, não continuam fazendo terapia, começam e saem, porque não tem a resposta rápida do terapeuta. A gente procura o terapeuta, o psicólogo, para que ele diga exatamente quais são as sementes que eu tenho que plantar. E se for melhor, ele ainda faça por mim. Então, só que a vida, ela tá nas minhas mãos. Então, ontem, por exemplo, eu estava assistindo alguns stories sobre constelação familiar. O que a pessoa mandava, né? Ela mandava uma pergunta procurando uma resposta imediata. O que eu tenho que fazer? Se eu já fiz tudo, o que eu posso fazer? A gente nunca fez tudo possível, né? Então, essa escolha, o que eu escolho pensar? Eu escolho reclamar ou eu escolho olhar para o copo meio cheio, né? E é isso que a gente trabalha na terapia de saberes femininos, no processo terapêutico da terapia de saberes femininos, né? Um dos alicerces dessa terapia de saberes femininos, olhar para esse copo meio cheio. Aqui, o que eu tenho na minha vida de gratidão e o que eu posso daqui continuar semeando, e o que eu posso crescer ainda mais a minha plantação, e parar de olhar para dessa parte que tá vazia e que não tem o que fazer, e eu vou preencher ela com água, eu vou preencher ela com mais sementes ainda. Então, o que mais que a Rhonda vai falando? O que você está pensando agora está criando a sua vida futura. Você cria sua vida com pensamentos. E aquilo que mais pensa ou aquilo que mais concentra é o que irá manifestar na tua vida. Então, se eu concentro que eu quero sair de um emprego, quero sair de um trabalho, abrir uma empresa, quero viver só da minha empresa,
Ou então, eu quero que a minha empresa cresça. Eu vou pensar agora, vou pensar nisso, eu vou focar meus pensamentos nisso e vou criar cada vez mais concreto isso. Se eu já olho pelo outro lado, eu começo, mas eu não sei. Eu não quero perder meu salário fixo. O que as outras pessoas vão pensar? Se eu ficar colocando várias coisas, eu tô semeando dúvidas. Eu tô semeando reclamação. Eu tô semeando aquilo que eu não quero. Eu tô semeando continuar sendo essa que não cresce. Mas aí, olhando profundamente, por que esses pensamentos bons não vêm como sementes, né? Olhando lá pelo aspecto da mulher selvagem do livro Mulheres Correm com os Lobos. O conto do Manauí, ela fala do... O Manauí precisava descobrir o nome das duas irmãs gêmeas para poder casar com elas. E o cachorro do Manauí vai lá ajudar ele, escuta o nome das irmãs e volta para contar. Só que no meio do caminho, primeiro ele sente o cheiro de um bolo e ele vai lá e come o bolo. Depois ele sente o cheiro de um osso e ele come o osso. E ele esquece os nomes por 2 vezes. Então, a gente também nem sabe o nosso nome e esquece muitas vezes o nosso nome. E o que é esse nome? O que eu quero? Quem sou eu? Quem sou eu? Fora as expectativas do que os outros estão colocando. Porque eu posso continuar com os pensamentos direcionados para expectativas do que eu tenho em relação à minha vida, em relação ao que os outros estão querendo que eu faça, ou que os outros queriam que eu fizesse, né? Aí chegou o momento da gente se questionar. Mas o que eu realmente quero, né? Você cria sua vida, você escolhe o que semeia, seus pensamentos são a semente e a sua colheita dependerá do tipo de semente que planta. Então, e eu falo os pensamentos e eu sempre digo para as alunas que é até a hora que tu conversa, as pessoas com quem tu conversa, as pessoas com quem tu fala sobre. Então, se eu sento ali com as vizinhas e acabo falando, fofocando da vida dos outros, eu tô plantando fofoca também. Eu tô plantando falar mal da vida do outro. Eu tô plantando e vou colher o quê? Que falem mal da minha vida também. Porque olha o que eu tô jogando pro universo. Olha a energia que eu tô jogando. Olha só. Então a lei simplesmente reflete, traz de volta exatamente aquilo que você está concentrando nos pensamentos. Então, se eu quero concentrar uma viagem, eu vou concentrar uma viagem. Mas nesse olhar interno, né? Dos saberes femininos, dessa energia feminina e masculina. O que está acontecendo dentro de ti? A minha energia feminina eu tô sentindo muito, mas a minha energia masculina eu não tô agindo muito rumo ao que eu quero. E eu não tô nem entendendo que é essa loba, essa mulher selvagem, que é a que escuta a intuição. Ela tá dizendo, vai por ali, tem um caminho melhor. Então, com o olhar da terapia de saberes femininos, a gente vai e olha muito no processo de... olha para o sagrado feminino, como esse feminino é sagrado, como ser feminina e ter essa energia feminina ativa é sagrado, e nós cultivar esse sagrado, né? Quando eu olho para a criatividade, como a energia criativa que nós temos, então, como que eu faço para esses pensamentos serem sementes melhores? Como é que faz? E como é que faz pra gente ter uma prosperidade cíclica? Uma prosperidade onde eu consigo lidar com
várias áreas da minha vida que eu quero plantar prosperidade. E também a questão da ancestralidade. Por que que hoje eu tô com esses pensamentos? Ah, porque minha mãe era assim. Minha mãe pensava desse jeito. Minha avó também pensava desse jeito. Elas tinham esses pensamentos de fofoca. Ou elas acreditavam que não eram boas o suficientes para ter uma empresa. Então, nesse olhar terapêutico, a gente coloca o foco naquilo que tu quer realmente, constrói essa jornada para melhorar esses pensamentos, para que sementes melhores gerem uma colheita melhor. Então, o que tu tá colhendo? E o que tu tá plantando? Fica aí esse pensamento para hoje. Deixa aqui teu comentário. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, curtir esse vídeo pra gente poder continuar cada vez mais crescendo e ajudando outras mulheres. E pensa aí, o que que tu tá plantando hoje? Tá plantando o que tu quer ou tu tá na postura da reclamação, na postura dos pensamentos ruins, pensamentos de tragédia, pensamentos de que nada vai dar certo? O que que a gente pode inverter esse pensamento e olhar pro copo meio cheio? Um brinde. Gratidão. Bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite para quem tá assistindo depois. E até a próxima de Loba pra Loba às 7h30 da manhã. Beijo. Gratidão.